A Segunda Guerra Mundial foi um conflito gigantesco e, é claro, a onda mudou de lado diversas vezes. Mas você sabe aí quem foram os caras que mais mentiram na cara lavada ou fizeram aquelas promessas que não conseguiram cumprir? Ou seja, quais foram as maiores bravatas da Segunda Guerra Mundial? Fica ligado aí porque a gente vai conhecer algumas delas agora. A Polônia vence sozinha a Alemanha. Quem disse isso aí foi o coronel Józef Beck, o ministro de Relações Exteriores da Polônia e, na verdade, o homem que representava todo o Ministério de Relações Exteriores da Polônia nele mesmo. Foi Józef Beck a maior figura polonesa durante a chamada Crise de Danzig, que começou no segundo semestre de 1938 e prosseguiu até o começo da Segunda Guerra Mundial. E o que é que foi a Crise de Danzig? Danzig, ou Gdansk, como é conhecida hoje, era uma cidade alemã na costa do Mar Báltico que, ao final da Primeira Guerra Mundial, acabou sendo cedida para a Polônia como seu maior porto de águas profundas para comércio internacional, sendo a principal cidade do limitado litoral polonês, que ficava entre o principal corpo de terra da Alemanha e sua província da Prússia Oriental, separada dela geograficamente. Logo depois de concluir a questão dos Sudetos em 1938, Hitler voltou suas atenções justamente para Danzig e queria que a cidade fosse reincorporada à Alemanha. Claro, o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Joachim von Ribbentrop, foi a voz mais proeminente das demandas alemãs junto ao governo polonês. A Polônia nessa época já tinha uma aliança bem antiga com a França e estava em vias de fechar uma aliança também formal com a Inglaterra. Mas para fechar uma aliança militar com Varsóvia, a Inglaterra fez algumas demandas que não caíram muito bem no gosto de Józef Beck. A principal delas era envolver a União Soviética nessa aliança, o que pressupunha a autorização polonesa para o trânsito do Exército Vermelho por seu território. O coronel Beck era inteiramente contrário a essa possibilidade, dizendo que se os soviéticos entrassem em território polonês, eles nunca mais sairiam de lá voluntariamente. E visto que os ingleses estavam naquele momento irredutíveis em suas demandas, Beck acabou dizendo publicamente no verão de 1939 que a Polônia não precisava da ajuda de ninguém, que ela era poderosa o suficiente e que poderia sim derrotar a Alemanha sem qualquer ajuda externa. Claro que isso aí caiu por terra completamente nos primeiros dias de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia e pela primeira vez começou a utilizar suas táticas de Blitzkrieg, que resultaram na destruição completa da linha polonesa e total caos na retaguarda. E como a gente sabe, no começo de outubro, a Polônia acabou se rendendo aos alemães. A França e a Inglaterra nunca irão à guerra por causa da Polônia. Quem falou essa infame frase aí foi justamente Joachim von Ribbentrop, o ministro de Relações Exteriores de Adolf Hitler. O curioso é que Ribbentrop tinha sido embaixador alemão em Londres entre 1936 e 1938 e, portanto, deveria conhecer muito bem a índole e os pensamentos dos britânicos. Porém, no segundo semestre de 1938 e no começo de 1939, Ribbentrop embarcou numa onda de otimismo extremamente grande, na qual ele superestimava suas próprias capacidades como diplomata e também mostrava a Adolf Hitler apenas recortes da imprensa estrangeira que favoreciam essa sua visão. Essas ações de Ribbentrop acabaram colaborando bastante para a decisão final de Hitler de não procurar mais uma saída pacífica negociada com os poloneses e, no fim das contas, querer mesmo a abertura de um conflito armado. A aposta de Hitler para invadir a Polônia em 1º de setembro de 1939, ainda mais sabendo que naquele momento ingleses e franceses não poderiam mais contar com sua sonhada ajuda soviética, dado que Ribbentrop havia assinado com Molotov o pacto de não agressão apenas 4 dias antes, fez com que Hitler ficasse extremamente otimista com os primeiros resultados positivos reportados da linha de frente. Mas ele estava em Berlim, no seu escritório na chancelaria, e olha só, do lado de Ribbentrop
quando a notícia do ultimato de Neville Chamberlain chegou à sua mesa, deixando claro que se em 72 horas as tropas alemãs não fossem retiradas da Polônia, Inglaterra e França declarariam guerra ao Terceiro Reich. E a reação de Hitler nesse momento foi registrada por diversos historiadores e mostra exatamente o quão chocado ele ficou. Sentado em sua mesa depois de ler a nota de Chamberlain, Hitler simplesmente tira os óculos, vira-se para Ribbentrop, que está encostado na janela ao seu lado direito, e diz: "E agora?" Agora, cestas de pão de Molotov. Essa bravata é bastante famosa porque ela se passa no finalzinho de 1939, pouco depois da conclusão dos combates na Polônia. A União Soviética volta seus olhos para a Finlândia, que costumava ser parte integral do Império Russo antes da Primeira Guerra Mundial. O contexto dessa fala do Molotov se dá porque a Finlândia, naquela época, era tido como um país bastante remoto e eram poucas as agências de imprensa estrangeira que tinham representantes no próprio local. Então, quando a Força Aérea Soviética realizou as primeiras ações ofensivas de bombardeio no dia 30 de novembro de 1939 contra as principais cidades finlandesas, Molotov foi à rádio dizer que aquelas acusações finlandesas de agressão soviética, na verdade, estavam equivocadas, que tudo o que a Força Aérea Soviética estava fazendo era, na verdade, despejando cestas de pão para os finlandeses famintos. Tem inclusive uma foto famosa que foi utilizada pela propaganda finlandesa com a legenda irônica de cestas de pão de Molotov, mostrando um casulo de bombas incendiárias soviéticas que foi lançado sobre Helsinki. Mas essa bravata do Molotov não durou muito tempo porque a realidade do conflito acabou chegando à imprensa mundial e os finlandeses inclusive tiraram proveito dela. Era flagrante a falta de veículos blindados dentro do exército finlandês. Então, soldados finlandeses, para enfrentarem as grandes massas de tanques soviéticas, acabaram sendo bastante inventivos na criação de armas antitanque. Alguém lá resolveu pegar uma garrafa vazia, colocar uma mistura de óleo e gasolina dentro, tampar com uma rolha com um lenço para fora e atear fogo na ponta do lenço. Essa garrafa então era lançada contra o veículo soviético, se quebrava contra a superfície e o líquido oleoso em chamas acabava descendo pelas frestas na blindagem e queimando a tripulação lá dentro. Esse artefato, para quem ainda não notou, é o famoso coquetel Molotov, criado jocosamente pelos finlandeses para agradecer as cestas de pão com coquetéis para Molotov. É tanta promessa furada que a gente nem imagina, mas tem coisa pior e espera aí que eu já vou te contar. O que eu quero é que você não caia nesse tipo de armadilha e mantenha suas promessas firmes, especialmente as que você fez pro ano novo, para cuidar melhor da sua saúde. E se por acaso você está entre a metade dos homens que sofre de algum grau de calvície, deixa eu te apresentar a Manual. Se você não gosta da ideia de usar métodos genéricos, fica sabendo que o tratamento da Manual para calvície é totalmente personalizado, com médicos que te acompanham online durante todo o tratamento e os produtos chegam aí na sua casa com uma embalagem bem discretinha e com frete grátis. E os resultados você já vai poder conferir a partir do 4º mês de tratamento. E a Sala de Guerra vai te dar um super desconto no primeiro pedido feito ainda neste mês de janeiro, e para isso é só usar o nosso cupom SG40. Se você ainda está na dúvida, é só olhar no próprio YouTube os depoimentos de quem usou a Manual. Dá essa chance para melhorar sua autoconfiança e acesse o site, porque o link tá na descrição. Vocês têm minha palavra, a Itália nunca vai agredir os seus vizinhos. Na manhã do dia 10 de junho de 1940, em Roma, Benito Mussolini apareceu na sacada do Palazzo Venezia, no centro da capital, para uma multidão enérgica que tinha sido reunida para escutá-lo e fez o que provavelmente foi a última declaração de guerra tradicional, aquela declaração de guerra que antecede quaisquer ações de guerra propriamente ditas da história.
Desde aquela época, as declarações de guerra eram paralelas ou se seguiam pouco depois a abertura de hostilidades entre as nações, exatamente o contrário do que Mussolini decidiu fazer. Ou seja, Inglaterra e França escutaram suas palavras belicosas, mas nenhuma ação de guerra italiana realmente foi executada de imediato. As palavras de Mussolini naquele dia foram enérgicas, incendiárias e patrióticas, convocando os homens e as mulheres da Itália, os camisas negras e todos do Império Italiano a combater as antigas democracias plutocráticas do Ocidente. Mas em seu discurso existe um trecho um pouco menos conhecido, no qual ele faz uma senhora de uma promessa que não demorou muito a descumprir. Esse trecho se encontra bem no finalzinho do discurso e lida com a situação regional da Itália como nova potência beligerante. Agora que a sorte está lançada e a nossa vontade nos atém ao nosso compromisso, eu declaro solenemente que a Itália não pretende arrastar para o conflito outros povos que fazem fronteira com ela em terra ou no mar. Suíça, Iugoslávia, Grécia, Turquia, Egito, tomem nota destas minhas palavras e vejam se serão ou não rigorosamente cumpridas. De fato, o pessoal teve que esperar para ver se seriam ou não rigorosamente cumpridas, mas no dia 28 de outubro, pouco mais do que 4 meses depois do seu discurso, Mussolini ordenou que o exército italiano invadisse a Grécia. Uma invasão pessimamente planejada com números abaixo do necessário para se conseguir uma vitória e lançada por Mussolini de forma completamente independente da Alemanha, justamente para tentar justificar sua falta de sucesso na campanha do norte da África. O resultado foi que os gregos tomaram uma ofensiva de surpresa, mas em poucos dias conseguiram parar o avanço italiano e reverteram a onda dos combates, eventualmente expulsando o exército italiano para dentro da Albânia. Foi somente com a intervenção alemã em abril de 1941 que a Grécia acabou sendo liquidada dos combates. A União Soviética vai cair como um castelo de cartas. Essa talvez seja a bravata mais famosa listada nesse vídeo aqui, e ela foi dita por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Adolf Hitler em um discurso aos seus oficiais, logo no momento da invasão alemã da União Soviética, a famosa Operação Barbarossa, em junho de 1941. A crença de Hitler, e isso foi bastante alimentado pelos seus serviços de inteligência, ou deveria dizer seus serviços de pouca inteligência, tinha plena convicção de que a União Soviética estava com todo o seu potencial militar ancorado junto da fronteira europeia. A própria diretiva de Hitler para a invasão da União Soviética previa o envolvimento e captura do Exército Vermelho a oeste dos pântanos de Pripyat, ou seja, era para que todo o inimigo fosse capturado junto à fronteira e impedido de recuar para o profundo território russo, abrindo assim caminho para uma captura indolor de Moscou e das outras grandes cidades soviéticas. Mas como a história nos mostrou, o segundo escalão de tropas do Exército Vermelho estava bem longe da fronteira europeia e acabou sendo detectado pelos alemães no finalzinho de agosto de 1941 para completa surpresa e desespero do alto comando alemão. Foi justamente esse fato que faz com que Hitler, pela primeira vez, perceba que aquela campanha não iria acabar antes do inverno e que eles deveriam priorizar algum alvo, sendo que Hitler escolhe negar ao comando soviético tanto a comida quanto o petróleo, priorizando assim a tomada da Ucrânia ainda em 1941. É justamente aí que ele desvia os tanques de Guderian do grupo de exército centro para o sul, fazendo com que inevitavelmente o avanço contra Moscou fosse atrasado. E daí pra frente a gente já sabe exatamente como essa história termina. Ah, você não sabe como essa história termina? Então tá aqui o meu vídeo completaço sobre a Operação Barbarossa para o seu deleite. Todo mundo em casa no Natal de 1944. Essa bravata aí foi circulada entre o alto comando aliado a partir de agosto de 1944 por conta do altamente bem-sucedido desembarque na Normandia.
Logo depois de conquistar as praias e se desvencilhar daquela linha de defesa alemã ao redor da Normandia, o avanço aliado correu de maneira espetacularmente bem-sucedido, capturando Paris, a Antuérpia e já chegando à fronteira do território alemão muito antes do que foi esperado. A partir desse ponto aí, as duas grandes figuras da ofensiva aliada, o marechal de campo Bernard Montgomery e o general George Patton, decidem por conta própria realizar grandes ofensivas em ponta de lança para ver quem chega mais fundo, mais rápido dentro da Alemanha para acelerar a queda do regime de Hitler. E tudo isso aí cercado num grande golpe de marketing que dizia poder levar os soldados de volta para casa antes do Natal de 1944. Contudo, a decisão de Montgomery e Patton desconsiderava completamente os reportes de inteligência sobre a localização de grandes unidades do exército alemão ainda em reserva no Ocidente. O otimismo no alto comando aliado, inclusive impulsionado pela tentativa de assassinato de Hitler em 20 de julho, queria acreditar que o regime poderia simplesmente colapsar com essas grandes ofensivas em ponta de lança. Mas tanto no norte quanto no sul, a situação naquele outono mudou completamente. O plano apressado e mal elaborado de Montgomery para acessar o norte da Alemanha pela Holanda na Operação Market Garden acabou sendo inteiramente frustrado e o avanço de Patton pelo sul acabou sendo atrasado na Lorena por um contra-ataque do general Hasso von Manteuffel. Já sem a esperança de estar de volta em casa antes do Natal, o último golpe no otimismo aliado foi a abertura da ofensiva das Ardenas em 16 de dezembro, que acabou se tornando o maior golpe nas esperanças de uma conclusão rápida para a guerra e também na maior batalha que o exército americano já enfrentou em sua história. Já com o Natal de 44 tendo ficado para trás, a Alemanha ainda demandaria quase mais 5 meses de combate para ser vencida. Eles só têm uma dessa. No dia 6 de agosto de 1945, uma tremenda explosão foi detectada acima da cidade de Hiroshima, no Japão. Aquele foi o lançamento da Little Boy, a primeira bomba atômica na história a ser lançada em campo de batalha contra o inimigo. Foi tamanha a confusão daquilo tudo que demorou diversas horas para que Tóquio ficasse ciente do que realmente tinha acontecido em Hiroshima. E quando a notícia de que uma bomba atômica factualmente havia sido lançada sobre a cidade chegou para o Alto Comitê Decisório de Guerra, também chamado de os Seis Grandes, o choque e perplexidade entre seus membros não poderia ter sido maior. Pouca gente sabe, mas os japoneses também desenvolviam seu próprio programa nuclear, e inclusive o Japão foi o segundo país no mundo a conseguir colocar em operação um ciclotron plenamente operacional. Aliás, se você quer saber mais sobre o programa nuclear japonês, o alemão e o norte-americano, acesse o nosso documentário premium, bem aqui ó. O cerne disso tudo é que os altos comandantes japoneses tinham sim conhecimento do funcionamento teórico de uma bomba atômica. Eles, porém, não acreditaram a princípio que aquela arma teria sido uma bomba atômica, porque em sua concepção as dificuldades técnicas para se criar tal tipo de dispositivo nunca poderiam ter sido superadas em tão pouco tempo, nem mesmo pelos americanos. Mas quando o professor Yoshio Nishina foi a Hiroshima no dia seguinte ao bombardeio e confirmou com dados de radiação que aquela arma era verdadeiramente uma bomba atômica, o almirante Soemo Toyoda, chefe de Estado-Maior da Marinha Imperial e um dos Seis Grandes, lançou o que talvez foi a última grande bravata da Segunda Guerra Mundial, dizendo que tudo bem, então os americanos lançaram uma bomba atômica, mas eles não podem ter mais do que uma dessas. Como eu disse, Toyoda não tinha o menor conhecimento de como os americanos no Projeto Manhattan haviam superado as dificuldades técnicas conhecidas pelos físicos de vanguarda no mundo todo para a construção de um dispositivo nuclear, e ele julgou que não haveria material fissionável o suficiente no mundo
para se construir uma segunda bomba atômica. E justamente por conta disso, o Japão não tinha o que temer e deveria prosseguir em sua linha de pensamento, resistindo de forma inequívoca aos ultimatos de rendição emitidos pelos aliados. Você imagina a surpresa do Toyoda quando, na reunião dos 6 grandes no dia 9 de agosto de 1945, chegou a notícia de que Nagasaki havia sido bombardeada por uma outra bomba atômica apenas 3 dias depois do primeiro ataque. Agora me diz aí, na sua opinião, qual dessas foi a maior bravata? Qual delas causou mais prejuízo? E qual delas foi a mais irrealista? Conta pra gente aqui, ó, nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, dá um joinha pra gente e também se inscreve na Sala de Guerra pra não perder mais nada. Mas antes de ir embora, confere aí a nossa lista de vídeos Premium. Já está no ar a história completa da bomba atômica pela Sala de Guerra. São 3 episódios recheados de informação, totalizando 3 horas de documentário como você nunca viu antes. Para entender de vez esse episódio definitivo da nossa história recente, se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.